Já estou preparado, esperando por vocês. Tem 4. Já tem 4 pessoas. Hello. Não é oi, é hello, hi, good morning. É aula de inglês. Cheguei. Olá, Fabrício. How are you, Fabrício? I miss you. Estou sentindo falta de você, da sua alegria. Gabriel. E aí, tia? Que é isso? Hello, teacher. Quero saber de negócio de oi, não. E aí, tia, não. É hello. Aula de inglês. Cadê o inglês? Hello, hello. Hi. How are you? Como vocês estão? Fine? Estão todos fine? Bem? Tá todo mundo bem, né? Espero que esteja todo mundo bem. Com saúde. O que importa é que a gente esteja com saúde. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Mas o que importa é que a gente está com saúde. Oi, tia, em português, gente. Cadê o inglês de vocês? Hello, teacher. Hi, teacher. Good morning, teacher. Vamos colocar o inglês para... Vamos praticar o inglês. Hello. Os nomes que estão com o nome da mãe, diga quem é, para mim poder colocar a presença, viu? No caso, Rosângela Viana. Aí tá qual a aluna? Digo aí, Maria de Jesus. Qual é o aluno? Porque tem outro nome, né? Eu tenho que saber para poder colocar a presença. Sem brincadeiras. Aqui é a turma da pesada, né? Yes. Gabriel, seu nome está certo, né? Matheus. Hello, Matheus. Ana Júlia. How are you, Ana Júlia? Como você está? Fine? Tá todo mundo bem, né? Happy Easter for you. Feliz Páscoa para vocês. Vitória, muito bem, Vitória. Quem tiver com outro nome, vocês digam quem é, para poder colocar a presença, ok? Vitória, Ana Júlia, Matheus, Gabriel, Fabrício. Cadê a Lawanda? Lawanda, where are you? Onde você está? Ok? Só tem 5. Cadê os outros? Pedro. Cadê o Pedro? Where are you, Pedro? Onde você está? Não conseguiram entrar, não? Vamos lá, gente. Só tem 4 pessoas. Vou começar, né? Porque o tempo está passando. É importante que assistam
ao vivo, né, para poder colocar a presença. Vai ficar gravado, mas é bom que vocês assistam no momento da aula, né, para colocar a presença. Então, nós fomos, Alice, hi Alice, nós fomos pego de surpresa, né, de uma hora para outra mudou a nossa vida, né? A gente dormiu, quando acordou já era outra situação, outra completamente diferente, né? Ficar em casa, estudar online. Assim como para você está difícil, foi difícil, para nós professores também está difícil. Porque a gente teve que se adaptar, né? A gente não tinha costume de dar aula assim, é presencial, a gente dá aula presencial, e a gente ficou meio que confuso. Mas a gente tem que ter fé, né? Não esquecer de fazer oração. Nós estamos vivendo um momento difícil, a gente precisa muito de oração. Não esqueçam. É um momento que nós estamos precisando de Deus, muito, muito mesmo. Então, quando foi suspensa as aulas, nós estudamos a Unit 1, que é a unidade 1, e agora nós vamos para a Unit 2, que é a unidade 2. Essa unidade, ela está na page 14, página 14. Vamos lá, gente, tem pouca gente assistindo, eu estou vendo quem é que está assistindo, quem está entrando e saindo, não pode, tem que ficar assistindo até terminar. É como se estivesse na escola, né? Então não pode sair, tem que ficar. Então, vamos, vocês estão com o livro? Page 14, página 14. Então, cada unidade do livro de vocês começa com um tema, né, para a gente debater um tema. O tema da Unit 2, da unidade 2, vai ser family, família. Tem uma frasezinha aí que diz, building up my family tree, construindo a árvore genealógica da minha família. Tudo bem, Alice? Cadê a Isadora, Alice? Então, essa unidade está falando sobre a árvore genealógica da família, né, que são os membros, né, da família. E nas séries iniciais vocês já vêm estudando, né, father, mother, sister, só que aqui vocês vão ver alguns outros, como tio, primo, sobrinho, sobrinha, madrasta, padrasto, outros familiares. E vários tipos de família, que nós vamos ver aqui alguns tipos de famílias, né? Tem a família que é só o pai, com alguns filhos, a família que é só a mãe e os filhos, que família que é com... Tá bom, Alice. Depois eu falo com a Isadora. Famílias que é com os avós, né? Que os filhos moram com os avós. Então, é isso que nós vamos abordar nesta unidade. Toda unidade, ela começa com algumas perguntas. Aqui nós temos A, B, C, D. 4 questions. 4 perguntas. A primeira, what are your parents' names? Parents' names. Eu acho que nós já falamos sobre parent, essa palavrinha parent. Ela é um false cognate. O que é um false cognate? É uma palavra que é escrita parecida com português, né? Ó, parecido com uma palavrinha que você lembra, na hora que você olha assim, essa palavra significa parente. Não é parente, é pais, né?
É bem parecida com parente, mas não significa. Então, é chamada false cognate, porque é uma palavra escrita parecida com uma em português, mas que tem outro significado. E aqui logo embaixo nós temos outra palavrinha, false cognate, que é relatives. Aí sim é parentes. Aí quando você vê, você lembra de relativo, menos parente, né? É bem diferente. Mas tá aqui, essas palavrinhas aqui, elas são chamadas false cognate. Existe vários, né? Vários false cognate, que são palavras escritas em português parecida com a palavra que você já conhece em português, mas que tem outro significado. Então, what are your parents' names? O que está perguntando? Alguém quer dizer aí o que entendeu dessa pergunta? Se você tiver entendido, coloque aí em português. What are your parents' names? Parent, pais. Você já sabe o que é pais. Alguém sabe? Se souber, coloque aí. Responda aí a pergunta em português. O que quer dizer essa pergunta? What are your parents' names? Então, vamos lá. Quais são os nomes dos pais de vocês? Está perguntando qual é o nome do pai, dos pais. Não é só do pai, dos pais, o pai e a mãe, né? Parents é pai e a mãe, pais. Qual o nome dos seus pais? Muito bem. Eu sei que demora um pouco, né, para digitar, mas a gente vai, tem problema não. Pode ficar à vontade. Então, qual o nome dos seus pais? Como você responderia? My parents' name is Ari. O nome do nome dos meus pais são. Aí você diz como é o nome dos seus pais. My parents' name, Ari. O nome dos meus pais. O nome dos meus pais são fulano e fulano. Entenderam? Are you an only child? Are you an only child? Está perguntando. Você é filho único? Only. A palavra only. Se você olhar no dicionário, você vai ver lá que significa único, sozinho. É o significado dessa palavra only. Aí, no caso aí, only aí vai ser único. Você é filho único? Se você não tem irmão, você é only child, filho único. Mas se você tem irmão, você não é filho único. Então, como você responderia? Are you? You é você. Então, você não pode responder com you. Você vai dizer eu, I, que é a primeira pessoa. Se você é filho único, você responde yes, I am. Sim, eu sou. Se você não é filho único, você diz yes ou no, I am not. Isso, Alice. O nome da minha mãe é. Isso. Aí você diz o nome da mãe. Mas se for para dizer os dois, os pais, você diz parents, viu? My parents' name Ari. O nome dos meus pais são. Entenderam como é que responde aí? Se alguém perguntar para vocês, are you an only child? Você é filho único? Aí você responde, yes, I am, ou no, I am not. Se você tem irmão, então você não é filho único. Estão entendendo, né? Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Estou olhando aqui as perguntas. How many brothers and sisters do you have? How many brothers
and sister do you have? O que está querendo saber aí? Quantos irmãos e irmãs você tem? Então, se você é only child, filho único, você não vai ter como responder esta daí, né? Porque você não tem irmão. Mas se você tem, você diz assim, I have, se você tem um irmão, I have one brother, eu tenho um irmão. Se você tem dois, I have two brothers. Se você tem irmã, aí você vai dizer, I have one brother and one sister. Eu tenho uma irmã e um irmão. Se você não tem irmão, você vai dizer, I have one sister. Eu tenho uma irmã, ou two sister, tanto que você tiver. I have, você começa I have, eu tenho. E se você não tem, você vai dizer, I am only child. Eu sou filho único. E também tem outra forma de você responder. I don't have brother and sister. Eu não tenho irmão nem irmã. Alice não tem, né? Não tem irmão, então você é only child. Repete aí, only child. Você é filha única. Não tem irmão, né? D, letra D. Little D. Tem um Mateus, né? Então, I have one brother. Você diz, Mateus, I have one brother. Eu tenho um irmão. Vamos lá para D, letra D. Describe the relatives you like the most. Descreva os parentes que você mais gosta. Aí, descrever. Como? Se for sua mãe, você diz assim, my mother is very beautiful. Minha mãe é muito bonita. My mother is very good. Minha mãe é muito boa. My father is very tall. Meu pai é muito alto. My cousin is boring. Very boring. Meu primo é muito chato, né? Às vezes você tem. I have only... Não, Alice, você tem uma filha. Não, only... Não. Tira essa palavra aí, você coloca child. Essa palavrinha significa filha. Eu tenho uma única filha. Não. Você troca essa palavra por child, igual tá lá na letra B, only child. Se você tem um tio engraçado, né? Você pode dizer, I have a very fun uncle. Eu tenho um tio muito engraçado. Uncle, tio. I have two sisters. Isso, eu tenho duas irmãs. Muito bem. Vamos para page 15, página 15. Na page 15, nós temos um short text, um pequeno texto, um texto curto, que vai falar sobre Pires, Pedro. Ele vai falar um pouco sobre a vida dele. Então, vocês já estão na página, eu vou fazer a leitura do texto, depois vocês vão repetir. Escrevi errado. Tá, tudo bem, Alice. Não tem problema, não. Então, a gente está aqui aprendendo, né? A gente aprende devagar mesmo. Vamos lá para o texto. Eu vou ler. Quem quiser ir acompanhando, ou quiser só ouvir, depois acompanhar. Hi, my name is Peter. There is Amanda
My wife. Wife, aí uma palavrinha diferente aí. Esposa. I'm her husband. Outra palavra aí diferente de família, husband. Depois eu vou dizer. Our parents aren't alive anymore. My mother isn't here with us, but her name is Veronica. My father is Alexander. I still have a little brother and a little sister. Their names are Jenny and Abraham. Even I'm not with my parents, I'm very happy because of my dear wife. I also have several uncles and aunts. I have a big family. Deu para acompanhar? Que carinhas são essas aí? Vamos lá. Eu vou ler mais uma vez, né? Para ficar mais... para vocês depois repetir. Hi, my name is Peter. This is Amanda, my wife. I'm her husband. Our parents aren't alive anymore. My mother isn't here with us, but her name is Veronica. My father is Alexander. I still have a little brother and a little sister. Their names are Jenny and Abraham. Even I'm not with my parents, I am very happy because of my dear wife. I also have several uncles and aunts. I have a big family. Então, Pedro ele diz: Oi, meu nome é Pedro. Cadê o Pedro? Pedro está assistindo, não? Olha teu nome, Pedro. Apareceu aí teu nome aí no texto. Então, Pedro diz: Oi, meu nome é Pedro. Esta é Amanda, minha esposa. Eu sou o marido dela. Nossos pais não estão mais vivos. Minha mãe não está conosco, mas o nome dela é Verônica. Meu pai é Alexandro. Eu ainda tenho um irmãozinho e uma irmãzinha. Little brother, quer dizer irmãozinho ou irmão pequeno, como você queira dizer. Little brother, irmão pequeno. Little sister, irmã pequena. Então, ele diz aí que ele tem um irmãozinho e uma irmãzinha. Que os nomes deles é Jane e Abraão. Abraham é Abraão. Jane e Abraham. Abraão. O nome dos irmãos dele. Ele diz que mesmo sem os pais dele estarem com ele, que triste é Alice. Mesmo sem os pais estarem com ele é muito feliz, porque ele tem a esposa dele. Que lindo, né, gente? Então, ele também diz, eu tenho alguns tios e tias, uncles, tios, aunts, tia. I have a big family. Eu tenho uma grande família. Então, ele tá, aí é um pequeno texto, né? Não tem muitas palavras difíceis. Vocês estão vendo aí que aparece muito o verbo to be, né? O famoso verbo to be, que vocês estudaram lá na unidade 1, Unit 1, unidade 1. Então, vocês vão
Vamos revisar aqui um pouquinho o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Tá para ver? Então, vamos... porque o texto aí ele tem várias formas do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. Então, como ele tem dois significados, pode ser ou estar. Então, I am, eu sou, eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é. She is, ela é ou ela está. It is, que é usado para animais e objetos, ele ou ela está. We are, nós somos. E o are, nós somos. E o are, vocês são. E they are, eles ou elas são. Gente, tem pouca gente no do sexto ano, né? Só 7 pessoas. Parece que são 14, está faltando a metade, né, dos alunos. Depois eu vou saber o que foi que houve, se não conseguiram. Ver se tem alguma... Não consigo entrar. A mãe do Pedro, acho que é a mãe do Pedro. Tá, se ela tiver... Depois eu respondo, depois eu vejo aí. Falo com ela, porque senão vai atrapalhar. Então, vamos lá. Deixa para responder depois, gente. Depois a gente vê a situação das pessoas que não conseguiram. Eu vou conversar com os que não conseguiram entrar. Por quê? O porquê. Vamos para page 16. Page 16 é a página 16, que vai ser o homework de vocês. Homework, que é o dever de casa. Homework. Aí nós temos algumas perguntas, né, algumas perguntinhas sobre o texto. A primeira... A primeira é: Who is Peter's wife? Who is Peter's wife? Wife é esposa. Alguém sabe o que está essa pergunta significa? Who is Peter's wife? Wife é esposa. Se alguém souber, coloque aí. Alguém sabe o que significa? Fabrício? Cadê o Fabrício? Na Alice, page 16, página 16. Não é no caderno. 16. Entendeu, Alice? Na página 16. A tarefa. Não? Você não tem o livro, não? Página 16. Ah, então você está dizendo que não entendeu a pergunta, é? Então eu vou dizer. A primeira quer saber quem é a esposa. Quem é a esposa do Pedro? Você vai lá no texto e olha lá o nome da esposa do Pedro. Wife significa esposa. Two. Question 2. A 2. Are Peter's parents still alive? O que está perguntando? Isso, página 16. Estão acompanhando direito não, né? Que eu falei. Page 16, página 16. Então, a segunda. Are Peter's parents still alive? Os pais do Pedro ainda estão vivos? Pergunta é, se os pais dele ainda estão vivos. Como vocês viram lá, ele diz que não estão vivos. Então, você tem essas alternativas aqui para você responder.
No, they are not. Você pode responder, não, eles não estão. Pode responder no, they, que é a forma abreviada. Não, eles não. No, they not, eles não estão. Ou no, they aren't. Não, eles não estão. Tem essas três formas de você responder a segunda. 3. Question 3. Questão 3. How many brother and sister does Peter have? Quantos irmãos e irmãs o Pedro tem? Então, lá está dizendo, né? One little brother and one little sister. What are their names? Quais são os nomes dele, dos irmãos dele? É, 3, Alissa, questão 3. Está perguntando quantos irmãos e irmãs o Pedro tem. E qual o nome deles? Aí você vai dizer que ele tem one brother and one sister. Um irmão e uma irmã. E quais são os nomes dele? Lá tem Jane and Abraham. O nome dos irmãos dele, tem lá no texto. Segunda, Alice, eu já expliquei a segunda, mulher. Mas vamos lá, está perguntando se os pais do Pedro ainda estão vivos. A segunda. E você vai responder aqui, ó. Tem essas três formas de você responder. No, they are not. No, they're not. No, they aren't. Para você responder a segunda. Entenderam a terceira? Nome dos... Quantos irmãos e irmãs o Pedro tem? E quais são os nomes deles? Does Peter have aunts and uncles? Que a Alice, não entendi. Dois irmãos? Não, não é você. É o texto, as perguntas de acordo com o texto. Não é pessoal, não é pergunta pessoal. As perguntas que são pessoal é aquelas da página 14, que são pessoal, que é pergunta para você. Agora, essas perguntas que eu estou falando aqui da página 16 é de acordo com o texto. For question, questão 4. Does Peter have aunts and uncles? O Pedro tem tios e tias. Aí você tem essas formas aqui de você responder. Essas duas formas. Yes, he does, ou no, he doesn't. Mas a pergunta aí é se ele tem tios ou tias. Então, vai ser essa aqui. Ele tem, sim, ele tem. Yes, he does. Sim, ele tem. Ok? Any question? Alguma pergunta? Vamos lá. Agora é a hora das perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, ou se entenderam, vocês vão dizendo aí para a gente encerrar. Se vocês entenderam, depois eu vou ver aqui com as pessoas que não conseguiram entrar. Por quê? Os que estão falando aqui, a gente vai ver aí, e não vai pegar falta, se foi por motivo de não ter conseguido, né? Alguma pergunta? Any question? Podemos encerrar? Dá para responder? Então, qualquer coisa vocês perguntam no grupo ou no privado, como vocês queiram fazer, ok? Então, vamos encerrar por hoje. Goodbye.
Goodbye.